Olá! Hoje na aula de matemática nós vamos estudar um pouquinho mais sobre tabuadas. Antes de entrarmos nas tabuadas, vamos corrigir a lição de casa nas páginas 204 e 205 da apostila 2. Então vejam, utilize a estratégia que quiser para construir a tabuada do 2. Complete a tabela com o produto de cada uma das multiplicações. Então, independente da estratégia que você utilizou, você deve ter chegado nestes números aqui, tá bom? Esses são os resultados da tabuada do 2, ok? Agora, você irá verificar as regularidades na tabuada do 2, ou seja, observará o que há de semelhante entre os números, o que há de comum entre eles, tá bom? Então, os produtos são números pares ou ímpares? Gente, lembram que quando nós falamos em produto nas continhas de multiplicação, nós estamos falando do resultado, ok? Então, o produto de 1 vezes 2 é 2. O produto de 2 vezes 2 é 4. O produto de 15 vezes 2 é 30, ok? Então, os produtos são números pares ou ímpares? E aí, gente, olha só. Quando nós olhamos aqui para esses números, nós podemos verificar que todos eles, na unidade, são números pares, não são? Então, nós vamos colocar aqui, que os produtos são números pares, ok? B. Observe os produtos em cada coluna. Qual é a regularidade existente? Então, aqui, em cada coluna, na posição vertical, né, os resultados. O que eles têm em comum? O que eles têm que se repete em todos, de semelhante, tá bom? Então, nós podemos observar um exemplo que a multiplicação aqui acontece de 2 em 2. É só somarmos o produto de uma operação com mais 2 que nós vamos achar o resultado da próxima. Então, por exemplo, 5 vezes 2 são 10. Se a gente imaginar que 10 mais 2 vai dar o resultado, vai dar o produto, né, de 6 vezes 2, que é 12. Aí, o produto de 6 vezes 2, que é 12, mais 2, vai dar 14, que é o produto de 7 vezes 2. Então, essa tabuada do 2, ela acontece, vai aumentando o resultado, ou seja, o produto de 2 em 2, tá bom? Observe os produtos de cada linha. Qual é a regularidade existente? Então, se nós formos aqui na linha, agora nós vamos observar no sentido horizontal, né? Se a gente observar, 1 vezes 2, 2, 11 vezes 2, 22, 21 vezes 2, 42. Na vertical, a regularidade é o quê? Que eles aumentam de 2 em 2. E na linha, qual é a regularidade aqui dos resultados, ou seja, dos produtos? Que eles aumentam de 20 em 20, tá? Porque, 1 vezes 2, 2. 11 vezes 2, 22. Não aumentou? De 2 para 22 não são 20? Depois, 21 vezes 2, 42. De 22 para 42 são 20 também, tá? E assim, se vocês forem observar linha a linha, vocês vão ver que foram aumentando de 20 em 20, ok? Há uma regularidade nos algarismos das unidades destes produtos? Vamos ver. Então, nós temos aqui alguns produtos que só tem o valor na unidade, que aqui é o 2, o 4, o 6 e o 8. Qual é a regularidade que você observou nessa tabuada? Tá? Então, você pode ter observado que, por exemplo, que os números, só existem 4 números com um algarismo só na primeira coluna, que são os 4 números da unidade, tá? Eles possuem somente um algarismo. Então, isso é uma regularidade que existe entre os números, as unidades que tem nessa tabuada, tá bom? Se você observou alguma outra regularidade, alguma outra semelhança, né? Aí você vai me contar, ok? E eu vou ver também quando você me mandar a foto da sua resposta pessoal, tá? Vamos lá para o próximo. Aqui nós temos a tabuada ilustrada, né, que era para vocês copiarem para o caderno, essa parte aqui, tá? Então, aqui temos o resultado da tabuada, de 2 vezes 1, 1, 2, 2.
2 vezes 4, vamos ver se é 4, 1, 2, 3, 4, tá bom? Então, esses resultados aqui é a quantidade de elementos que tem aqui nessas imagens, tá? E aí você corrige no seu caderno. Copie no seu caderno essa tabela de multiplicação e preencha as tabuadas 1, 2 e 3. Então, você deve ter copiado essa tabela toda no seu caderno, do 1 ao 10. A princípio, nós vamos só fazer a tabuada do 1 ao 3, ok? Depois eu vou passar outras atividades para vocês irem preenchendo o restante. Então, vejam só. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Aí, como que eu sei aqui para o que é 6? Porque eu fiz 3 vezes 2 igual a 6. 3 vezes 3 igual a 9. Porque aqui, ó, é a tabuada do 3, aqui é a tabuada do 2 e a tabuada do 1. Ok? Espero que você tenha entendido. E aí, nós temos a correção das páginas 205 e 206. Então, vejam, aqui vocês deveriam, assim como lá na atividade da tabuada do 2, vocês deveriam preencher, né, a tabuada do 3 e a tabuada do 5. Então, vejam, vamos já fazer o exercício 2. Os produtos são números pares ou ímpares? Então, nós podemos observar aqui que na tabuada do 3, o produto, né, os produtos aqui da tabuada do 3, tanto tem número par, como tem número ímpar, tá bom? Então, nós temos o 3 que é ímpar e o 6 que é par, o 9 que é ímpar, o 12 que é par, o 15 que é ímpar, o 18 que é par, ok? Observe os produtos em cada coluna. Qual é a regularidade existente? É a mesma coisa lá da do 2, nós observamos que aumenta de 2 em 2. E a do 3 vai aumentando de 3 em 3. Então, 3 mais 3 são 6. 6 mais 3 são 9. 9 mais 3 são 12, tá? E aí, por exemplo, 15 vezes 3, qual é o produto? 45. Para eu saber o produto de 16 vezes 3, é só fazer 45 mais 3, que vai dar 48, tá? Então, vai aumentando de 3 em 3. E a regularidade que há nas linhas? Na tabuada do 2, nós observamos que aumentavam de 20 em 20. Agora, aqui na tabuada do 3, aumenta de 30 em 30. Olha aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 11 vezes 3, 33. E 21 vezes 3, 63. A diferença de 3 para 33 são 30. E a diferença de 33 para 63 também são 30, ok? Há uma regularidade nos algarismos das unidades destes produtos, né? Então, olha aqui, ó, algarismos das unidades. Qual é a regularidade que há entre esses algarismos? Uma regularidade que nós podemos observar, gente, que, olha, esses primeiros algarismos aqui, ó, 3, 6, 9, certo? Se a gente olhar aqui, ó, depois, nessa coluna aqui também, ó, a unidade deste número é 3, a unidade deste número é 6, a unidade desse número também é 9. Então, é uma regularidade. As unidades sempre vão terminar com números parecidos, tá bom? Então, olha, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0. Olha aqui essas unidades. 3, 6, 9, 2, 15, 18, 1, 4, 7 e 0. Então, a regularidade é que os números, os algarismos da unidade, eles vão se repetindo, tá bom? Numa sequência. E aí, se você colocou alguma outra coisa, eu quero ver antes de você, eu quero ver qual foi a regularidade que você encontrou, ok? Aqui a tabuada do 5, né? Nós podemos observar também que os números, eles são ímpares e pares, porque 5 é ímpar, 0 é par. 5 é ímpar, 0 é par, né? E que os resultados, aqui os produtos da tabuada do 5 vai aumentando de 5 em 5. Então, essa é uma tabuada bem fácil até de memorizar, tá bom? E a regularidade que há entre os números das linhas é que vão aumentando de 50 em 50. A do 2 de 20 em 20, a do 3 de 30 em 30 e a do 5 de 50 em 50, tá? E sim, há uma regularidade entre os algarismos das unidades, né? E aí, o que você observou, tá? Uma regularidade observada aqui na tabuada do 5
é que os algarismos que fazem parte da unidade, eles mudam, né? 5, 0, 5, 0, 5, 0. Vai intercalando, né, entre o 5 e o 0, tá bom? Vamos lá. Agora, nós vamos treinar as tabuadas, tá bom? Para treiná-las, primeiro, vocês vão assistir esses vídeos aqui, ó, da tabuada do 2, do 3, do 4 e do 5. Mas antes disso, eu quero lembrá-los que na tabuada do 0, todo número multiplicado por 0, o produto vai ser 0. Então, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 5, 0. 125 vezes 0, 0. Tá bom? 1.100 vezes 0, 0, ok? E na tabuada do 1, todo número multiplicado por 1, o resultado é ele mesmo. Então, se for lá, 2 vezes 1 vai ser 2, que é o número multiplicado por 1, vai ser ele mesmo, o 2. Se for 100 vezes 1, vai ser 100, tá bom? E aí, vocês assistam aqui esses vídeos das tabuadas para ajudar na memorização das tabuadas, ok? Então, essa vai ser a estratégia que nós vamos usar hoje para ajudar na memorização. Gente, não é só ouvir uma vez não, tá bom? Precisa ouvir pelo menos uma vez por dia. A lição de casa. A lição de casa vai ser a seguinte, né? Nós vamos trabalhar aqui, ó, na página 208. Agora que você já descobriu uma regularidade entre a tabuada do 2 e a do 4... complete a tabela a seguir com as duas tabuadas. Vamos fazer até 10. Então, você vai completar aqui com a tabuada do 2 e a tabuada do 4, tá bom? E para casa, você vai identifique as regularidades em cada sequência e complete-as. Desculpa. Então, por exemplo, aqui, 2, 4, 6. Qual vai ser o próximo número aqui? Qual é a regularidade que existe aqui entre o 2, 4 e 6? Eles estão aumentando de quanto em quanto, né? Aí, você descobrindo de quanto em quanto eles estão aumentando, você já vai saber qual é o próximo número aqui. A mesma coisa aqui, ó, 3, 6, 9, 4, 8, 12, 10, 20, 30, 20, 40, 60, 30, 60, 90, 40, 80, 120. A regularidade que vocês precisam descobrir é de quanto em quanto eles estão aumentando, tá bom? Na tabuada do 2, a gente sabe que a regularidade é aumentar de 2 em 2. E o 4 é aumentar de 4 em 4, tá bom? Deu para entender aqui? Vou dar um exemplo, tá? 2 mais 2 são 4, ok? Então, para chegar no 4, eu tive que fazer 2 mais 2. Para chegar no 4, certo? E para descobrir o 6, eu tenho que fazer o 4 mais 2, vai dar 6. Então, eu já descobri que aqui vai aumentando de 2 em 2. Então, se 2 mais 2 vai dar 4 e 4 mais 2 vai dar 6, quanto que vai dar 6 mais 2? Aí, você vai achar o resultado aqui. Esse resultado você vai fazer mais quanto? Mais 2 também. Vamos pegar outra aqui, ó. 20, 40, 60. Se a gente sabe 20 para o 40, são quantas dezenas? São 2, né? Isso quer dizer que eu fiz 20 mais 20, né? Então, 20, para chegar no 40, eu preciso de mais 20 unidades, ou seja, 2 dezenas. Então, vão ser 20 mais 20, 40. 40 mais 20, 60. 60 mais 20, tá? E assim vai de 20 em 20. Agora, os demais, vocês vão ter que descobrir aí a regularidade para completar. Vamos para o exercício 2. Complete as igualdades, escrevendo 2 multiplicações possíveis para cada item, tá? Então, tem aqui, ó, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes... né? Aqui, quando a gente inverte as ordens dos fatores. Aqui eu tenho 2 vezes 3, aqui eu vou ter 3 vezes. E aí, qual vai ser o resultado? De 2 vezes 3 ou 3 vezes... vai dar o mesmo resultado, tanto esta multiplicação quanto esta multiplicação, tá bom? 4 vezes 5 é igual a 5 vezes, que é igual a... qual é o resultado de 4 vezes 5 e de 5 vezes... um número aqui para dar esse resultado, tá bom? Então, essa daqui, gente, é
é a propriedade da multiplicação, onde a ordem dos fatores não altera o resultado. Lembra? Quando a prof fala assim, vamos mudar, peraí. Vamos supor, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, isso quer dizer que 5 vezes 2 é igual a 10 também. Então, se eu tivesse a do 5 aí, ia ficar 2 vezes 5 igual a 5 vezes 2, que é igual a 10. Tá bom? Aí, nós temos aqui 3 vezes 7, ou 7 vezes, tá? 6 vezes 3 é igual a... Qual o número que nós vamos colocar aqui para fazer vezes 3 para dar o mesmo resultado? Tá bom? 8 vezes 2 e vezes 8. Qual número vai aqui? Tá? Se tiver dúvida na hora que for fazer, me pergunte. Na leitura dos minutos de um relógio analógico é o relógio de ponteiro, tá? Utilizamos a tabuada dos 5, isto é, contamos de 5 em 5. Complete a sequência da tabuada dos 5. Então, nós já sabemos que a sequência da tabuada dos 5 é de 5 em 5. Já começou aqui, ó, 5, 10, 15, e aí você vai completando até chegar aqui, tá? De 5 em 5. B. Se você continuasse escrevendo os produtos da tabuada dos 5, o número 70 estaria nessa tabuada? Sim ou não? Por quê? Por que o 70 estaria ou não na tabuada? Tá bom? 4. Complete os quadros e depois escreva as regularidades que existem em cada um. Então, você vai completar aqui, ó, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, e aqui a mesma coisa. Qual é a regularidade que existe no quadro A e qual é a regularidade que existe no quadro B? Os números vão aumentando de quanto em quanto, tá bom? Facinho, hein, gente? Se ao realizar a atividade tiver alguma dúvida, me pergunte, tá bom? E aí, a partir de amanhã, eu já vou estar mandando essa atividade para vocês corrigirem. Então, é importante que vocês façam o quanto antes, de preferência ainda hoje, tá? Um beijinho para vocês e muito obrigada.